gente. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, muito grata pelo convite, né? E parabéns por estarem reunidos em pleno feriado, nessa articulação aí. Muito interessante, eu não conhecia o trabalho dos sindicatos online. É interessante essa articulação que vocês fazem. Esse tema que vocês me pediram, vou entrar direto no assunto, que o tempo é curto, a centralidade, né, da dívida pública hoje. Antes de entrar nesse tema, eu queria falar muito rapidamente dessa conjuntura atual. Diante desse drama, não é? Uma pandemia. O que está acontecendo? Né? Você já deve ter feito essa análise. Está sendo feito muito pouco para a classe trabalhadora. Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantas vivem de informalidade? Quantas não têm nada? São miseráveis mesmo. O governo aprovou ali aqueles R$ 600, mesmo assim o aplicativo tem uma série de dificuldades para muitas pessoas acessarem. E, por outro lado, ele apresentou uma proposta, primeiro uma medida provisória de suspensão salarial de 4 meses, não foi? Aí a gritaria foi muito, agora já apresentou uma outra medida propondo suspender por 3 meses. Outra medida propondo reduzir salário de servidor público 20%, e um deputado do PSDB de São Paulo apresentou um projeto para reduzir até 50% de salário de servidor público. E aí reduz também do aposentado, porque a paridade é para o bem e para o mal, não é? É paridade. Se reduzir do ativo, vai reduzir do aposentado. Então, a classe trabalhadora, ela está sendo extremamente penalizada com essa pandemia. Fora o risco, né? Muitos estão perdendo emprego, e como é que vai arrumar outro emprego nessa situação? Então, isso que a gente está vendo. Por outro lado, o que está acontecendo com os bancos? No dia 23 de março, o presidente do Banco Central fez uma fala pública em que ele anunciou uma ajuda aos bancos de 1,2 trilhão. Liberou imediatamente. A desculpa era aumentar a liquidez, aumentar a possibilidade dos bancos terem dinheiro para fazer empréstimos a juros mais baixos. Porém, a denúncia vem no sentido contrário. Os empréstimos ficaram mais difíceis, linhas de crédito que existiam anteriormente deixaram de existir, e os juros ficaram mais altos, porque os bancos estão computando a crise como um risco e aumentaram os juros. Então, para que eles receberam essa ajuda de 1,2 trilhão? Se eles já vêm batendo os maiores recordes de lucro a cada trimestre, né? A gente vê aí uma diferença de tratamento brutal. Isso sempre foi assim. Na questão da dívida, a gente vê exatamente isso. Os maiores beneficiários do que a gente chama sistema da dívida são os bancos. Então, eu vou começar explicando essa expressão que eu falei agora. Sistema da dívida. Isso é um termo que eu criei. Eu criei esse termo para caracterizar o funcionamento errado do endividamento público. Porque, olha, eu não sou contra a dívida pública, não. A dívida pública deveria existir para possibilitar a União, os estados, os municípios pegarem empréstimo e fazer investimento de longo prazo de interesse para a população. Endividamento público é para isso. Então, se a dívida estivesse funcionando dessa forma, nós estaríamos batendo palma para essa dívida e fazendo outra coisa da vida.
Mas, há 20 anos atrás, nós começamos a investigar esse processo de endividamento público. E o que a gente encontrou? Nós fomos diretamente nos documentos, nos contratos, nos dados oficiais. Em vez de encontrar contratos de empréstimos em que o dinheiro entrasse para os cofres públicos e fosse aplicado em investimentos de interesse da população, nós nos deparamos com vários mecanismos financeiros que funcionam retirando dinheiro do orçamento para privilegiar bancos. Como o tempo aqui é bem curtinho, eu vou explicar um desses mecanismos que, na minha opinião, é um dos mais escandalosos. É a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Por exemplo, todos vocês que estão aqui participando dessa live, todo mundo tem uma conta bancária, não tem? Todo mundo tem algum dinheirinho lá, ou em conta, ou aplicado, aplicação de curto prazo, ou da poupança. Todo mundo tem. A imensa maioria dos brasileiros e brasileiras tem uma conta e tem um dinheirinho lá. As empresas também. As empresas têm uma conta e tem lá o seu dinheiro no caixa, na sua conta bancária disponível ou aplicado. No mundo inteiro, como é que os bancos funcionam? Todo esse dinheiro que faz parte do caixa dos bancos, um pedaço ele tem que obrigatoriamente depositar no Banco Central, que é o depósito compulsório, obrigatório, que é a garantia do sistema. É uma garantia para evitar que o banco vá emprestar todo o nosso dinheiro várias vezes, tá? Porque fazem isso. É a tal da alavancagem. Eles emprestam o mesmo dinheiro várias vezes. Então, para não dar uma pane no sistema financeiro, os bancos centrais no mundo inteiro exigem esse pedacinho, em torno de 20% aqui no Brasil, que é o depósito compulsório, um depósito obrigatório, que o dinheiro fica retido ali. E os outros 80%? Do dinheiro de todo mundo, de todos os clientes, empresas e pessoas. Esse dinheiro é para ser emprestado para as famílias, para as empresas e até para o governo. Tá? Aqui no Brasil, isso não acontece. O que acontece aqui? Esses 80% que é a sobra de caixa, por que é sobra? Já tirou o compulsório, já tirou o obrigatório, então esse aqui é sobra. Essa sobra de caixa, os bancos depositam de forma voluntária no Banco Central. Isso, hoje em dia, está em torno de R$1 trilhão. É uma montanha de dinheiro. Os bancos depositam no Banco Central. E o que o Banco Central faz? Entrega R$1 trilhão de título da dívida para os bancos. Não vende, não. Só entrega. Por quê? Isso é uma desculpa para remunerar essa sobra de caixa. À medida que os bancos estão com os títulos da dívida, eles recebem uma remuneração diária. Esse dinheiro dessa sobra pode ficar no Banco Central 1 dia, 2, o tempo que os bancos quiserem. E eles vão receber uma remuneração. O que vocês acham? Esse trilhão de título da dívida pública que está sendo usado nessa operação. O Banco Central entrega o título para os bancos, fica ali com aquela sobra de caixa. Amanhã, se aparecer um negócio melhor para o banco fazer, ele já devolve o título, já pagou a remuneração. Esses títulos usados somente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto a vocês, isso é dívida?
Isso entra naquele conceito do que a gente entende por dívida, que é um dinheiro que entra para ser aplicado? Não. É um mau uso do endividamento público para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Essa operação, só essa, consumiu R$1 trilhão nos últimos 10 anos. Porque teve momentos que essa sobra de caixa foi de R$1,5 trilhão. E o juro estava lá em 14,25%, vocês se lembram? Há 5 anos atrás, o juro básico estava 14,25%. O que essa operação provoca? Aumento do juro de mercado. Por quê? Se o dinheiro, essa sobra de caixa, todo esse dinheiro ficasse lá no caixa dos bancos, vocês acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta ou eles iam se esforçar para baixar o juro, para emprestar esse dinheiro para as empresas, para as pessoas, para o governo, para ganhar alguma coisa? O que vocês acham que os bancos iam preferir fazer? Ficar com o dinheiro parado ou emprestar? Ia preferir emprestar, certo? Para isso, eles teriam que reduzir o Então, hoje, o juro de mercado no Brasil é essa indecência que impede que as empresas aumentem e passem a existir. Quantos de vocês, se o juro fosse baixo, vocês teriam seu próprio negócio? Agora, com esse juro que os bancos cobram, tem que ter coragem para pegar empréstimo, porque quem pega geralmente não sai nunca mais. Então, é por causa dessa operação que o juro de mercado é alto no Brasil, e é por causa do juro de mercado alto que a maioria das empresas quebram e provocam desemprego e desarranja toda a economia. Porque aí as pessoas ficam desempregadas, elas não têm dinheiro. Elas não consomem. O comércio cai. Os programas sociais do governo são mais demandados. Então, gente, eu dei esse exemplo para ilustrar o que a gente chama de sistema da dívida. A dívida interna, que é a dívida do Tesouro, que o Tesouro Nacional emite, está em mais de 6 trilhões. Desses 6 trilhões, 1 trilhão são esses títulos que servem só para remunerar o nosso dinheiro que está no caixa dos bancos. Recentemente, o Paulo Guedes chamou servidores públicos de parasitas, não foi? Os bancos é que são parasitas. Esse ganho deles com essa operação é um ganho totalmente parasita, porque o dinheiro nem é deles. O dinheiro é dos clientes, tá? Que, em vez deles girar a economia com esse dinheiro, ele coloca lá no Banco Central e recebe a remuneração. Esse dinheiro provocou um rombo no orçamento, com esse 1 trilhão que remunerou a sobra de caixa dos bancos, aumentou a dívida pública, aumentou os juros e não existe previsão legal. Olha só. Não tem previsão legal para essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Eles tentaram legalizar isso agora nessa PEC 10, mas ainda na Câmara, na primeira rodada, nós conseguimos derrubar. Pois bem, vários outros mecanismos que não vai dar tempo de falar aqui, mas os principais são transformação de prejuízos de bancos e de empresas em dívida pública. Vocês se lembram do PROER, do PROES? Foi salvamento de banco lá atrás. Isso tudo virou dívida pública. Várias dívidas privadas, dívida de multinacionais, inclusive, viraram dívida pública. E vários outros mecanismos. Pois bem, a dívida tem sido a desculpa para os vários cortes de gastos sociais.
Tem muito economista, inclusive economistas que se dizem de esquerda, criticam o ajuste fiscal. Lá no Diese mesmo, que o Linneu falou, tem muitos textos contra o ajuste fiscal, contra a PEC do teto, contra as privatizações. Agora, a gente tem que dar o passo seguinte. Por que estão fazendo tantos cortes? O que está por trás dos cortes? Os cortes são para quê? Para sobrar mais dinheiro ainda para pagar a tal da dívida pública. O que está por trás da emenda do teto, a emenda constitucional 95? Aquela emenda congelou todos os gastos sociais no patamar de 2016, um ano em que a gente já estava em crise. Só pode atualizar pelo IPCA depois daí. Congelou todas as áreas sociais, dinheiro para saúde, dinheiro para educação, para previdência, assistência, todas as áreas de manutenção do Estado, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, executivo, todas as áreas estão sob um teto de gastos. O que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a dívida. Todos vocês já sabiam disso? Que a PEC do teto não foi teto para tudo? O gasto com a dívida ficou fora do teto. Então, em resumo, o que foi aquela emenda constitucional 95? Amarrou todos os gastos com a manutenção do Estado e com os direitos sociais, para quê? Para sobrar mais, para gastar com a tal da dívida pública. Olha o privilégio. O que mais? As privatizações. Se vocês pegarem os atos legais que autorizaram privatizações, desde Collor, passando por todos os governos, porque todos privatizaram, até hoje, de Collor a Bolsonaro, todos privatizaram. Se vocês pegarem os atos legais que autorizaram privatizações, vocês vão ver lá. Qual que é a justificativa para as privatizações? Pagar a dívida. Então, vocês estão percebendo como que a dívida é central? Todo sacrifício social de ajuste, de corte de gasto, de congelamento, de teto, é para privilegiar a dívida. Toda privatização é para privilegiar a dívida. E que dívida é essa? Quando a gente fala em auditoria, muita gente nos critica e fala: são loucos? Como assim? Loucura, gente, é não ter uma auditoria. É a gente ter um mecanismo desse que é central, é a causa de todos os problemas econômicos do país. E a gente nem sabe que dívida é essa. A auditoria deveria ser uma praxe, deveria ser uma rotina, porque todos nós estamos pagando essa conta. E uma conta muito alta, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil é um país rico em todos os sentidos. Além de todas as riquezas naturais que nós temos todos os minérios, inclusive nióbio, que é um dos minérios, um dos mais estratégicos do planeta. As últimas pesquisas que foram anunciadas anunciam possibilidade de fazer uma bateria para carro menor do que uma caixa de sapato, de nióbio. Não vai precisar petróleo, não vai precisar nada. Vocês imaginem, ele tem poder de transmissão. Então, ele vai estar na base de toda a tecnologia de comunicação, de tudo. O Brasil tem 98% do nióbio do planeta. E o que ele faz com o nióbio? Entrega tudo, a troco de quase nada. Minas Gerais, que é um dos estados que tem uma das maiores explorações de nióbio do Brasil, recebe R$ 2,72
Gente, R$ 2,72 de taxa, o FENG, uma unidade da federação, por tonelada de nióbio extraído. E a empresa estatal, a Codemig, que ainda tem um lucro, que explora uma das minas, porque a outra já entregaram para o Banco Itaú, a outra, Codenge, é do Banco Itaú. A Codemig, o atual governador de Minas, o Zema, está entregando a mina também num esquema de securitização de crédito, que é o novo mecanismo de gerar dívida. Desvia o tributo que nós pagamos no meio do caminho. É um escândalo. Bom, em relação à dívida, eu gostaria de falar isso, que ela é o centro da política econômica, toda a política econômica de superávit, de ajuste fiscal, de privatizações, a política monetária do Banco Central, ela é toda voltada para alimentar o sistema da dívida. Tá? Um sistema que está amarrando o Brasil. Nós temos todas essas riquezas que eu vinha falando, todos os minerais, floresta, água doce, praias, temos clima favorável, temos todas as matrizes energéticas, temos 4 trilhões em caixa. Vocês sabiam disso? Nós temos 4 trilhões em caixa, temos 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro Nacional, 1 trilhão e 700 e tanto, quase 1 trilhão e 800 em dólares, em reservas, 1 trilhão e 800 de reais, das nossas reservas em dólares, é 350 dólares, que convertendo dá esses 1 trilhão e quase 800 bilhões de dólares. E temos mais esse trilhão lá na conta do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, todo esse dinheiro, gente, era para estar movimentando a nossa economia. O nosso modelo econômico está totalmente errado. Ele não funciona para desenvolver socioeconomicamente o Brasil. Ele funciona para privilegiar o sistema financeiro. E a mola desse modelo econômico errado, a mola principal é o sistema da dívida. Nós temos também a mola da política monetária do Banco Central, que anda ligada, é uma engrenagem ligada ao sistema da dívida. Nós temos também o modelo tributário injusto e regressivo, porém em proporção menor do que o sistema da dívida. E nós temos esse modelo agrícola que privilegia o agrobusiness e mineral que entrega as nossas riquezas, não é? Só ficamos com dano ambiental. Então, eu pergunto a vocês, esse modelo está atendendo as pessoas? Não. Ele está atendendo somente aos banqueiros, às grandes corporações que são ligadas aos bancos e uma parcela muito reduzida da população. Porque até a classe média, servidores públicos, todos esses estão pagando uma conta muito alta. O que nós temos que fazer em relação a esse modelo? Nós temos que virar o jogo. A Auditoria Cidadã está lançando uma campanha nos próximos dias. É hora de virar o jogo. Nós estamos perdendo feio esse jogo. E vou dizer para vocês, por que nós estamos perdendo? Em primeiro lugar, porque muita gente não percebeu ainda que todos nós estamos submetidos a um jogo só. É um jogo só. Hoje em dia, servidor público luta por um lado, trabalhador da iniciativa privada luta por outro lado, trabalhador de estatais luta por outro lado.
Então, está todo mundo dividido em várias caixinhas, sendo que todos nós estamos sendo submetidos por um modelo só. E estamos todos ligados. Então, essa campanha visa mostrar isso, que todas essas medidas que vêm sendo adotadas nos últimos anos, as contrarreformas, que também tem como pano de fundo a dívida pública, né? A reforma da Previdência, então, isso aí ficou escancarado. O Guedes falava com todas as letras. Eu tenho que economizar o que eu gasto com o servidor público, com o trabalhador aposentado, com benefícios sociais, porque eu tenho que pagar a dívida. Ele falava isso. Então, todas essas medidas de cortes de gastos, de privatizações, de contrarreformas, a tal da securitização de crédito, que é um escândalo, a independência do Banco Central, que está na pauta, para o Banco Central ficar livre para fazer esses mecanismos, como eu falei, que remunera a sobra de caixa dos bancos. Essa PEC 10, gente, que está na pauta, eu não sei se vocês estão acompanhando, o Linneu comentou das notas técnicas que a gente tem produzido nos últimos dias. Essa PEC tem pouco mais de 2 semanas. Amanhã, quarta-feira, ela vai fazer 3 semanas. Ela já passou na Câmara em 2 turnos, já passou no Senado em 2 turnos e está na Câmara. E nessa PEC tem um dispositivo que autoriza o Banco Central comprar papel podre acumulado nos bancos há 15 anos. Não tem nada a ver com a urgência da pandemia. Saiu um levantamento, foi publicado no Valor Econômico em novembro. Os bancos têm R$1 trilhão de papel podre acumulado há 15 anos. Esses papéis podres não fizeram falta nenhuma para eles, porque eles deduzem isso do lucro e eles têm batido recorde de lucro a cada trimestre. Eles viram agora, diante da pandemia, uma oportunidade de empurrar esses papéis para o Banco Central. Então, criaram lá uma possibilidade da autoridade monetária do país, que é o Banco Central, poder participar do mercado de balcão, que é um mercado totalmente desregulado, como uma das pontas de um negócio privado, comprando papel privado. É um escândalo. E eu faço um apelo a vocês para atentarem para isso, porque eu não estou vendo uma reação na sociedade. A gente tem feito artigos, vídeos, lives, notas técnicas, mas parece que não há uma compreensão que esse trilhão, com que dinheiro que o Banco Central vai pagar isso? Com dívida pública. Olha o sistema da dívida aí outra vez. E esse trilhão que foi confessado pelo Banco Central, quando falou para os senadores, o presidente do Banco Central falou que é um trilhão mesmo. Esse trilhão é sem computar a correção monetária. Vai dar muito mais. E se ninguém ficar sabendo disso, daqui a alguns anos, a dívida vai ter passado de 6 para 10 trilhões, e aí eles vão colocar a culpa nos gastos com R$600 dos pobres. Vão colocar a culpa nos programas sociais que estão surgindo agora para combater a pandemia. Nos hospitais de campanha, nessas barracas aí que estão sendo construídas. Gente, vamos focar nesse problema. Eu apelo a vocês que divulguem. Tem um artigo que eu divulguei ontem, lavagem de trilhões. PEC 10 esconde lavagem de trilhões de papéis podres dos bancos. Tá?
Eu peço que vocês ajudem a divulgar, pressionem os deputados e peço também que nos ajudem com a petição pública. Nós lançamos uma petição pública para suspender o pagamento do juro dessa dívida e instalar uma auditoria com participação social imediatamente. Porque quem vive de juros, gente, pode esperar. Nós não estamos propondo nenhum confisco, nenhum... como é que fala? É confisco mesmo, nenhum confisco do valor que as pessoas têm, os bancos têm aplicado em título da dívida. Nós estamos propondo apenas suspender temporariamente, enquanto durar a pandemia, o pagamento do juro. Para que esse dinheiro seja aplicado na garantia de vida da população. Então, gente, nosso problema não é e nunca foi dinheiro. Todo ano a gente gasta 1 trilhão para pagar juros e rolagem da dívida. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa. Nós temos muita riqueza. O nosso problema não é dinheiro, não é riqueza. O nosso problema é o modelo, que é um modelo concentrador de renda, é um modelo que joga a maioria da população na miséria, é um modelo que explora continuamente a classe trabalhadora e que nós temos que virar esse jogo. Tá? Então, para finalizar, são 3 pedidos aqui. Assinar a petição está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Tá? Está em destaque lá essa petição. Também está em destaque lá na página esse artigo de ontem, lavagem de trilhões de papel podre de banco, às nossas custas, gente. Porque isso vai virar dívida pública e quem paga a dívida pública somos nós. E o terceiro pedido, participar da campanha é hora de virar o jogo. Tá? Essa campanha nós estamos construindo, demorou um pouco, já era para a gente ter lançado, mas por conta da pandemia nós tivemos que converter a campanha numa campanha totalmente virtual. Tivemos que contratar uma agência e a gente luta muito por questão de recursos, gente. A Auditoria Cidadã tem uma receita fixa de cerca de 11 mil reais por mês. O meu trabalho é totalmente voluntário, tá? Eu vivo da minha aposentadoria. Mas nós temos uma jornalista, nós temos um economista, temos 2 pessoas que cuidam do escritório, a gente tem que pagar a manutenção do site, várias outras despesas, né, de impressão, de etc., que a gente já vinha fazendo. Então, o nosso dinheiro fixo não dá para as nossas despesas. Como é que a gente consegue sobreviver? Quando nós somos convidados para palestras, a gente pede uma doação para a auditoria. Quando tem essas campanhas, a gente pede uma doação. Né? E, aliás, no nosso site está lá sempre aberto, lá o PagSeguro, pode ser feita doação para a auditoria. Então, todos esses sindicatos que estão participando aqui podem, a qualquer momento, fazer uma doação e, se quiserem participar da campanha, nós vamos colocar a logomarca das entidades que estão contribuindo para a campanha. Então, eu peço ao Linneu depois, se puder me mandar uma lista de e-mails para eu mandar esse convite formalmente, porque eu sei que a gente está aqui numa reunião, vocês têm que levar isso para as diretorias e etc. Então, depois, se o Linneu quiser me mandar uma lista de e-mails, eu envio o convite formal para participar dessa campanha, porque essa campanha vai ser muito importante. A gente está imaginando que essa campanha vai ajudar a acordar as pessoas, vai ajudar a unificar as lutas e, juntos, nós somos infinitamente mais fortes. Tá?